Está no ar pela Vibe Mundial, Academia do Saber. Um programa do Instituto Chama. Apresentação do treinador comportamental e especialista em desenvolvimento humano, Pedro Fabrini. Muito bom dia, ouvinte da Vibe Mundial, começando mais um Academia do Saber. E olha, hoje eu quero começar já te dando um recado muito bacana, porque esta semana, na quinta-feira, dia 26, às 20 horas, tem palestra gratuita chamada Forjado para Liderar, tá? Ali na Biblioteca Municipal da Lapa, às 20 horas. É de graça. E você retira o seu ingresso pelo telefone 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Então, se você quer ser um líder, se você quer largar CLT, se você quer resolver sua empresa, agora é a hora. É a palestra gratuita comigo, Pedro Fabrini, às 20 horas, no dia 26, quinta-feira, na Biblioteca Pública Municipal de São Paulo, na Lapa, na rua Catão 611, palestra Forjado para Liderar, e o número é o 11 9 13 15 5859. Já deixando esse recado para você, hoje eu recebo uma pessoa incrível, que eu tive o prazer de conhecer e que hoje eu posso dizer que é minha amiga pessoal, Alessandra Koga, que tem um trabalho maravilhoso com Pilates, né, Alê? São quantos anos aí de Pilates? Primeiro, dá bom dia para a galera aqui. Bom dia para todo mundo, um prazer enorme estar aqui compartilhando a minha trajetória, que já tem, esse ano vai fazer 26 anos. 26 anos de Pilates, mas não é um Pilates comum. Você desenvolveu uma técnica de para-pilates. Isso. Na verdade, a técnica de Pilates, ela foi desenvolvida durante a Primeira Guerra Mundial, né? Que era um período em que a fisioterapia também nasceu nessa época. E o objetivo era recuperar militares que ficavam feridos, né? E muito feridos nesse momento. E essa pessoa, o Pilates, que já tinha uma experiência, ele trouxe a técnica baseada na yoga, na ginástica natural, em vários esportes, como boxe, esgrima. Então, ele já tinha um repertório esportivo da atividade física. E aí, ele trabalhou como um enfermeiro, né? Treinando pessoas para que recuperassem a saúde plena através dos exercícios, que são muito específicos. E, na verdade, o Para-Pilates ele nasceu num resgate desse histórico com o momento atual. Então, vamos começar pelo começo. Como é que o Pilates entrou na sua vida? Então, eu sou fisioterapeuta, né? E decidi trabalhar pensando na cura através do movimento há muito tempo, diria que há muito tempo, desde que eu era criança. Uhum. Eu sou filha de pai médico, de mãe educadora, educadora no sentido de educação mesmo, né? Ela teve uma escolinha de educação infantil. Então, muito cedo, eu segui um pouco os passos do meu pai em relação à saúde, mas eu não queria medicar as pessoas, eu queria cuidar das pessoas através do movimento. Então, foi muito natural a minha trajetória dentro da reabilitação. Eu fiz essa graduação, né, numa escola que é muito referência. Depois, eu fiz uma pós-graduação em reumatologia, que é a área que abrange dor e doenças incapacitantes. E depois, meu primeiro emprego foi dentro de um hospital. Então, como é que eu entendi isso? Eu comecei a exercer a fisioterapia no momento agudo das doenças, né? No momento crítico, as pessoas passavam pelas UTIs, pelas enfermarias e pelos ambulatórios. Eu fiz tudo isso, mas tinha certeza que eu queria mais, eu queria expandir a reabilitação para a ponta, né? Eu queria entender como é que as pessoas ficavam depois, por exemplo, que elas tivessem sofrido um acidente tão grave, né? E aí eu comecei a fazer uma outra pós-graduação, que foi em atividade física adaptada. E aí eu me encontrei, né? Porque eu comecei a trabalhar com pessoas que tinham deficiências,
especificamente com lesões medulares, pessoas cadeirantes, pessoas amputadas. E quando eu já tinha esse grupo, né, de lesados medulares e amputados, é que eu cheguei no Pilates. E quando eu cheguei no Pilates, eu me senti muito à vontade, porque o histórico de Pilates é exatamente o histórico do início da reabilitação. E aí eu não parei mais, porque à medida que eu ia entendendo como funciona a técnica de Pilates, eu imediatamente aplicava nessas pessoas com deficiência. Então, essa prática com essas pessoas deficientes me levaram a atender pessoas que não tinham deficiências, mas tinham limitações. Mas o Pilates, ele é para todo mundo, né? Ele é para o jovem, ele é para o adulto, ele é para o idoso. Meu pai e minha mãe, eles são encantados com o Pilates. Eles moram no Mato Grosso. E eles fazem Pilates. Meu pai, ele fala com uma alegria. Ele fala assim, hoje eu e sua mãe estamos indo no Pilates, logo cedo, porque acho que deve dar uma disposição, né? Dar uma coisa. É uma técnica que ajuda todas as pessoas, né? Isso. E os exercícios, eles são específicos, né? Tem um porquê de você realizar a sequência, né? Que o método, que a técnica te propõe. Mas por que as pessoas sentem muita melhora? Porque o objetivo principal é ativar o sistema circulatório. Então, os equipamentos são feitos também. Então, à medida que você trabalha a circulação sanguínea, energética e linfática, a melhora é praticamente instantânea. Então, todas as pessoas, e acho que eu posso falar com bastante propriedade, entram de um jeito no ambiente de Pilates e saem de outro jeito. Elas saem muito melhor e com uma postura mais revigorada. Então, os próprios movimentos, à medida que você executa alguns movimentos na posição deitada, sentada, ajoelhada e termina em pé, isso te dá um vigor e todo mundo consegue melhorar a funcionalidade através dessa técnica. Ale, eu já fiz Pilates algumas vezes na minha vida. No momento eu não estou fazendo. Eu tenho a impressão que o Pilates, às vezes, ele vale como uma academia. Porque tem uns exercícios que você fala, é realmente de... Exato. A linha de Pilates que eu trabalho, ela trabalha com uma técnica de edificação. Então, você começa executando movimentos de nível básico, depois, se você compreende esse nível básico, você passa para o nível intermediário. Depois, você pode passar para o nível avançado e um nível super avançado, que também é conhecido como superstar. Então, para que você siga, né, nessa linha de evolução motora, você tem que estar executando dentro de todos os princípios. Então, são exercícios que não são aleatórios. Você precisa ter concentração, centralização, controle, precisão, fluidez e respiração. Mas o principal dentro de tudo isso, a base, é você construir um centro de força muito eficiente, que é a região do core também, e que na técnica de Pilates a gente chama de powerhouse. Então, fazer Pilates não é só colocar a barriga para dentro. É você colocar o abdômen para dentro, levantando a cintura, contraindo o glúteo, acionando o seu quadril, acionando toda a musculatura para que você consiga se mover com segurança. Olha, e aí você que está ouvindo a gente aqui, você deve estar falando, nossa, mas por que o Pedro trouxe exatamente a Alessandra para falar de Pilates? E eu vou te explicar por quê. Porque ela tem um dos estúdios mais respeitados da cidade de São Paulo, porque ela tem uma técnica que ela desenvolveu para ajudar pessoas PCD, não é? E hoje ela treina atletas olímpicos brasileiros. Então a gente está falando aqui de uma pessoa que extremamente qualificada, que tem um estúdio extremamente qualificado e acessível. O mais importante é acessível, que eu falo, não só acessível a quem é PCD, acessível de valor, não é? Para quem está ouvindo a gente também. Então, porque pensa, Pilates é caro. Não, não é não. É super acessível dentro do benefício que ele traz. E eu queria tratar exatamente essa técnica que ela desenvolveu, que é esse olhar
para as pessoas PCD, né, para as pessoas com algum tipo de limitação. Como que você chegou nessa fórmula que você desenvolveu e hoje você ajuda atletas brasileiros da Paralimpíada a trazerem as medalhas para o Brasil? Então, em 2001, eu comecei a fazer a minha segunda pós-graduação em atividade física adaptada. E na época se chamava ao portador de necessidade especial. Essa é uma nômina também que, hoje em dia, né, como a linguagem é um fenômeno muito fluido, não cabe bem. Né? Então, isso é muito interessante, porque lá na década de 80, a Organização Mundial de Saúde chamou a pessoa que tem alguma deficiência de PCD, a pessoa com deficiência. Mas aqui no Brasil, né, com tudo que a gente sabe, na Constituição de 88, o PCD foi chamado de pessoa portadora de necessidade especial. E aí, assim, isso já não cabe mais, né? Isso, a partir de 94, foi chamado simplesmente de PCD. Então, se você tem um PCD, você tem a pessoa que não tem deficiência e não a pessoa normal. Então, nesse momento que eu estava ali desenvolvendo, né, atividade física para os amputados e para os lesados medulares, o que eu comecei a perceber? Que com a técnica, né, eu sentia primeiro no meu corpo para depois passar para essas pessoas. Eu comecei a ver um resultado muito eficiente, porque enquanto eu aplicava o Pilates, uma amiga trabalhava com basquete em cadeira de rodas. E a gente começou a ficar, assim, encantada com o controle dessas pessoas, fazendo esporte adaptado como uma forma de reabilitação. E aí, o que eu vi no meio desse grupo todo? Um rapaz amputado, ele tinha acabado de sofrer um acidente de moto. E aí, o que eu falei para ele? Eu falei, Renato, você não quer ir comigo para um estúdio de Pilates, que foi o estúdio que eu trabalhei primeiro, que fica dentro de uma grande academia? Pedi autorização, eles super concederam. E aí eu comecei a aplicar a técnica nesse rapaz e que não demorou muito para ele evoluir. Ele se tornou um atleta de corrida e depois ele entrou no vôlei, o vôlei adaptado, que é o vôlei sentado, que é uma modalidade paralímpica. E aí eu não parei mais, né, de observar a técnica por conta minha, então não era que eles pagavam, eu queria estudar e ver o comportamento deles. Acontece que o estúdio que eu estava não tinha acessibilidade. Eram 3 lances de escada para daí a pessoa chegar. Então, ninguém pensou que isso era uma barreira arquitetônica, as pessoas não chegavam. Né? Um lesado medular, um cadeirante, não chegava. Então, o que começou a acontecer? Pessoas com limitações por dor ou outras incapacidades começaram a me procurar muito. E aí foi muito bacana, porque eu nunca deixei de atender essas pessoas que precisavam do enfoque maior, né? Atendendo também pessoas que não tinham deficiências, atletas convencionais, olímpicos convencionais. E eu só comecei a retomar a questão do atleta de alto rendimento quando eu tive a oportunidade de ir até o Rio. Eu vi com os meus próprios olhos algumas modalidades da Paralimpíada, né, que foi acessível, foi no Rio. E de lá eu voltei com esse propósito de começar a fazer uma parceria com atletas da natação. E eu escolhi a natação porque a natação é o meu esporte favorito. E aí eu não parei mais. Então, olha, eu acho que eu atendi até hoje uns 35 atletas de alto rendimento. E hoje, o que eu percebi? Que atendendo esses atletas que tinham um propósito do esporte como uma forma de sobrevivência também, né, de minimizar o impacto da deficiência, outras pessoas com deficiências físicas ou visuais, começaram a me procurar mais porque eles viam os atletas se movimentando no Pilates. E onde que é seu estúdio, Lê? O meu estúdio é na Chácara Santo Antônio. Então se você quer ser atendido pela Alessandra Koga, se você conhece alguém que precisa fazer Pilates, que quer fazer Pilates, seja PCD, não seja PCD, seja jovem, seja idoso, seja criança, porque todo mundo pode,
não é? Você liga agora para o telefone do Instituto Chama, eu vou passar o telefone do Instituto, e dali eu vou encaminhar o seu contato para a equipe da Alessandra, eles vão entrar em contato com você. Eu gosto de passar sempre um único telefone, porque fica mais fácil para todo mundo. Então você anota aí, 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Você pode fazer pilates com a Alessandra. Se você conhece alguém que é PCD, que de repente às vezes sofreu um acidente, está precisando se recuperar, né? Porque ela é fisioterapeuta, ela é especializada em pilates, isso pode ser uma técnica incrível na recuperação. Esse é o número, essa é a pessoa indicada para você. Então, se você está ouvindo esse programa hoje, não é à toa. É 11 9 13 15 5859, tá bom? E não esquece que dia 26, agora quinta-feira, às 8 horas da noite, palestra gratuita Forjado para Liberar na Biblioteca Municipal da Lapa, tá? Gratuito, também pelo telefone 11 9 13 15 5859. Lê, alguém não pode fazer pilates? Tem alguém com uma limitação tão gigante assim que, por exemplo, você, o pilates não é indicado para... Olha, eu acho que a única dificuldade maior, né, para atender alguém, a experiência que eu tenho, são pessoas que têm um comprometimento intelectual, cognitivo muito grande para que você não tenha realmente como entender. Mas hoje eu vejo que, assim, se você conseguir colocar a pessoa em determinada posição e simular o gesto motor do exercício, eu acredito que algum resultado já você tem vai um ter. ganho. E fisioterapeutas que se certificam também no Pilates, eles já passaram na graduação pelo estágio de neurologia pediátrica. Então, eu acho que daria. Por exemplo, se chegar alguém com esse quadro para mim, eu tentaria. De todas as pessoas que passaram comigo, eu tive o grande desafio de atender um atleta da natação, né? Porque na natação, assim, você tem os atletas que são muito comprometidos, eles são classificados com um número mais baixo, e atletas que, por exemplo, têm um comprometimento muito leve, ou intelectual, ou físico, por exemplo. Eu posso não ter a mão, né? Eu tenho mais vantagem do que quem não tem as duas pernas, né? Então, o esporte, ele tenta te classificar para que você tenha uma competição, no mínimo, equilibrada, um pouco mais justa, né? Porque senão ficaria muita desvantagem, muita vantagem para os atletas. Então, esse atleta, ele tem uma formação, ele nasceu sem os 4 membros. Então, você fala, puxa, o que eu vou fazer, né? E a gente conseguiu fazer um trabalho, assim, muito interessante. E o resultado disso eu vi quando ele nadou e conseguiu flutuar melhor. Porque antes ele afundava, ele não tinha essa força de tronco. Então, ele afundava. Então, com os atletas, o que eu mais vejo, posso dizer que houve uma mudança no resultado final e na performance. Então, já que performance é uma palavra do momento, eu vejo que as pessoas que praticam Pilates, no alto rendimento, eles performam melhor. Eles têm mais resultado físico e também o Pilates entra como essa estratégia de você ter um controle mental muito melhor do que o seu corpo pode mostrar naquele momento. Mas o Pilates também ele ajuda nas dores, né? Por exemplo, eu não quero ser um atleta gigante, mas eu tenho um incômodo. O Pilates me ajuda nisso, né? Com certeza, sim. O movimento bem feito, ele te ajuda a minimizar a dor e a incapacidade funcional que essa dor pode te provocar. Por exemplo, se você tem uma dor na lombar, né? Você travou a lombar, você vai ter um pouco de dificuldade de sentar e levantar. Inclusive, eu tenho um aluno que me procurou exatamente nesse momento, quando ele sentou, né, no banheiro e não levantou mais. Então, uma das indicações para que você possa fazer o Pilates, independente de você ter uma deficiência ou não,
são as dores, a falta de força, a falta de flexibilidade, a falta de equilíbrio, Postura, de coordenação. não é? Exato. E se tudo isso não vai bem, a sua postura vai estar muito ruim. E a postura, a gente sabe hoje que ela é importantíssima para que você tenha até uma produtividade no seu trabalho, né? Uma pessoa que senta mal, ela vai ter dores. Se ela tem dor, tem alguma coisa dentro dela que vai paralisando. E se ela não faz o exercício correto, então essa indicação também do exercício, ela vai tomar remédio, e com o remédio ela vai prejudicar a sua função renal. E aí é uma bola de neve, a pessoa vai ficando cada vez pior. Então é um momento que muita gente decide procurar o Pilates para, no mínimo, melhorar a postura. E aí, me diz uma coisa, Lê, por exemplo, a pessoa está ouvindo a gente aqui agora, falou, gostei, vou ligar lá no 11 9 13 15 5859, quero saber da Lê como é que funciona. Você faz uma avaliação, a pessoa ela contrata isso por mês, por 6 meses, isso tem um começo, um meio, um fim, ou a gente vai tocando, explica para quem está ouvindo. Isso. Então, assim, uma pessoa que chega no estúdio, ela primeiro vai passar por uma avaliação, né? Uma anamnese muito detalhada. Porque além da questão física, eu preciso saber se essa pessoa come bem, se ela dorme bem, se ela tem uma saúde mental, né? Para que eu exija que ela tenha mais concentração nos exercícios. Essa linha de Pilates que eu trabalho não tem música, isso é uma coisa que se inovou. Tem alguns estúdios que colocam música eletrônica para você executar. E o próprio Pilates dizia que você não deve ter esse ruído externo para que você se concentre no comando do seu professor. Então, fica um trabalho de 2 vias, mas assim, é o professor te dando o comando e através dessa escuta, o aluno também se expressando para o professor através do movimento correto. Então, essa pessoa ela passa por uma avaliação. Eu tenho no estúdio um posturógrafo, ou seja, que nem se a pessoa fosse fichada. Ela fica de frente, de lado, de costas, para que a gente comece a observar se aquele desequilíbrio corporal é funcional, se é postural. Depois a gente faz uma avaliação de amplitude de movimento, de força. A gente vai tentar entender o que provocou aquela lesão, o que está desencadeando aquele processo doloroso que não cessa. Por exemplo, eu tenho uma aluna que tem deficiência visual e que tem neuropatia periférica. Então, dificilmente ela não tem dor. Então, meu papel ali, né? Na verdade, o próprio exercício serve como uma forma de avaliação, né? Porque provavelmente aquele exercício que ela fez numa aula, ela vai repetir na outra aula também, até para que eu tenha certeza se ela pode estar evoluindo. Então, evolução no Pilates, por exemplo, nível intermediário, significa que ela pode fazer exercícios do nível básico e do nível intermediário. Então, a avaliação, ela acontece no tempo todo. Quer dizer, o professor que está interessado naquele aluno, porque a gente já vi professores que simplesmente ligam automático. Deixa a pessoa lá no aparelho. Exato, e vira as costas. E ela vai. Então, assim, é um olhar muito minucioso. Assim, eu já trabalhei em grupo, é um trabalho que também pode acontecer, mas eu acho que a riqueza da técnica acontece de forma individual, né? Então, essa avaliação, ela costuma repetir, dependendo, a cada 3 meses, a cada 4 meses. E o corpo, ele muda. Então, o próprio Pilates dizia que com 10 sessões você sente que o seu corpo está mudando. Com 20 sessões você já percebe que alguma coisa melhorou e ficou. E com 30 você tem uma postura completamente diferente. Então se você quiser saber mais, o telefone é 11 9 13 15 5859. A gente vai passar para a equipe da Alessandra Koga. Ela vai entrar em contato com você para você poder fazer Pilates com quem realmente entende. Se você conhece alguém que precisa também, já indica. Anota o telefone, indica, conversa, avaliação. A gente fala primeiro, você conversa por telefone e vê se faz sentido ou não. Lê, quem quiser te seguir, a gente tem 30 segundos para terminar o programa bom. É assim, você volta a semana que vem para falar comigo, que a gente vai continuar nisso, mas eu queria ter o Instagram, para quem quiser te seguir. O Instagram é o Koga Alessandra, né? E tem também o AK para Pilates,
né? São as duas formas de também me encontrar. Então pronto, ó. Koga Alessandra ou AK para Pilates, tá bom? E você também segue aí o Instituto Chama, @Instituto Chama, ou me segue, @PFabrini. Na quinta-feira a gente tá junto na Biblioteca Municipal, na Lapa, tá? Com a palestra gratuita Forjado para Liderar. Você retira o ingresso pelo mesmo telefone, onde você consegue falar com a equipe da Alessandra, que é o 11 9 13 15 58 59. E semana que vem a gente volta com mais um Academia do Saber.